Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Fala Cinecoff Podcast, que essa semana está muito especial. A gente sempre traz para você um assunto interessante, um assunto que está em alta, Luciano Vilela. Pois é, na verdade a gente já falou aqui por uma oportunidade, mas vale muito a pena a gente ressaltar, até porque teve um prosseguimento, um avanço, um desenvolvimento, e principalmente porque no mês passado também foi o mês de conscientização do autismo, e eu acho que esse é um tema que merece uma atenção Especial. especial, de verdade. Para isso, nós estamos recebendo o mestre em Cipalquido, AMK, André Cheiran. É um prazer mais uma vez recebê-lo, falar contigo, André. Falar sobre esporte, sobre arte marcial e sobre autismo. Obrigado pela presença. Obrigado eu, Luciano, pelo convite, obrigado, Andréia, né? E é sempre bom estar aqui com vocês, né? A primeira entrevista que eu dei sobre academia foi para vocês e nada como começar também o ano de 2025. É. E a gente e ver o que mudou também, né? Porque a gente sabe que avançou bastante, né? Graças a Deus, a gente teve é, bastante resposta, né? Bastante alunos desenvolvendo bem. Então, assim, a gente achou muito gratificante. Tudo que esse tempo todo que a gente passou com os alunos foi um ano e meio desde que a gente abriu a academia ao público mesmo e, e tivemos bastante resultado positivo. Vamos falar primeiro para quem não assistiu o nosso bate-papo antigo. Vamos falar primeiro sobre o Cipalquido. É uma arte marcial coreana, é isso? Isso, uma arte marcial coreana, né? E Sipalkido, caminho das 18 técnicas. São 17 com armas e uma técnica sem arma, que seria a É. defesa pessoal. Ah, que tipo de arma? Arco e flecha, faca, mas isso eu não dou nas minhas aulas com as crianças, né? Eu Claro. trabalho mais a parte motora com eles. Tá, mas na prática, sim. Tem a parte física, né? Que eu acho que é de uma atividade física, Sim, sim. mas tem muito de uma atividade psicológica, Mental, mental, né? tem sim. Nós chamamos dos Kyons, que são os nossos kata no karatê, né? Que são os movimentos, né? Que são as lutas coreografadas, né? E aquilo ali nos traz a concentração, porque são movimentos lentos e você faz sozinho. E aí tem a parte com a arma, que daí já tem mais contato, né? Mas essa parte a gente não desenvolve na academia. Hoje são quantos alunos, professor? Hoje nós estamos com 70 alunos, PCDs. Professor, o senhor contava um pouquinho antes da gente começar essa gravação de algumas histórias desses alunos. Deve ser um desafio diário trabalhar com esses alunos, mas também deve trazer uma recompensa muito grande, né, todos os dias. Adriana, eu ali na academia eu tenho todos os elementos positivos que eu posso ter. Eu tenho o pai, né, acompanhando o aluno, ele vendo ele fazer as atividades, muitas eles se frustram, outras eles saem vitoriosos, né? E ali tem eu direcionando a atividade, o pai, a voz do pai incentivando. Então isso são reforços positivos que não tem preço. Porque o filho ele se sente acolhido pelo professor e pelo pai que está junto no mesmo ambiente, não participando diretamente da atividade, mas está ali acompanhando ele, dizendo, olha, vai, Isaac, faz aqui, ó, levanta ali. Então, isso aí, se fosse em outras academias, o professor não deixaria. Mas eu preciso desse reforço positivo. Eu preciso do pai comigo. Muitas vezes o filho ele chega, ele não está bem, aí eu já aproveito, o pai está ali, vamos brincar junto então. E o pai aprende a brincadeira, ele pode desenvolver em casa também, e eu ganho o aluno, porque ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir protegido pelo professor, porque ali não existe uma cobrança, né? É uma atividade que ele vai conseguir fazer ou que ele não vai conseguir fazer. E ali é um espaço onde ele pode errar sem cobrança, né? Porque ele vai ter uma segunda chance. E cada chance que ele tiver,
ele vai melhorando. Hoje que crianças participam, crianças, o senhor falava assim, crianças não verbais também, Aham, que é um outro desafio. sim. Quais são os desafios enfrentados hoje dessas crianças? Que tipo de, como que eu São posso PCDs, dizer? né? Os PCDs, Sim. mas quais os principais desafios no dia a dia de lidar com essas crianças, de fazer elas enfrentar tudo isso e dizer para elas, é possível sim. Olha, Drica, você tem que ter o olhar além, né? Vem um aluno para mim, né? Ele é aluno porque eu sou da educação física, né? Paciente para os terapeutas. É, ele veio comigo, a mãe falou, olha, falaram que ele não vai desenvolver. E naquele dia, né, justo, eu tinha trazido uma garrafa d'água e deixei em cima do meu balcão, né? Ele olhou a garrafa, foi, tirou a tampa e foi brincar com a tampa. Eu falei, ó, é um sinal. No outro dia eu já corri atrás de tampa. Então, De tampa, enchi uma garrafa de 5 litros d'água só de tampinha. E comecei a fazer as atividades com a tampinha. Ó, busca aqui a cor vermelha, a cor amarela. E Olha hoje ele só, já faz o parelhamento de cores. que Entendeu? legal. E agora tem um portão na academia. é. Que divide o tatame da sala de espera, né? Mas o contato do pai é normal. E aí eu comecei a trabalhar mão direita e mão esquerda, porque esse mesmo aluno, ele vai até o portão e quer desamarrar. E aí eu brinco que estou desamarrando. Daí eu falo para ele, aqui é a mão direita, aqui é a mão esquerda. Daí ele solta. E eu amarro e desamarro o mesmo nó. Mão esquerda agora. Daí ele vai e pega a direita. Não, essa é a direita, vamos ir na esquerda. Então, assim, ali eu já vou dando lateralidade para ele nas brincadeiras mais simples. É só a forma que você enxerga, né? Esses alunos variam de que idade até que idade? Eu tenho de 4 anos e agora comecei a atender autismo adulto também. Tenho dois de 23. Que fantástico. André, sabe que, não sei se tu lembra dessa história, mas tem um significado muito importante o início de todo esse projeto, né, André? Conta pra gente. Então, é o meu neto, né? Eu apelidei ele no começo de Bagual, porque a É, rigidez cognitiva dele é muito grande. E aí eu falei, Bagual. Daí o Bagual é aquela coisa que não doma, você não sim, consegue domar, você não consegue. Você consegue dar uma negociada, né? E aí eu vinha do alto rendimento e através do meu neto eu falei assim, mas eu posso ajudar mais, eu posso. Voltei a estudar, minha mãe, a minha esposa me incentivaram, né? E aí voltei a estudar, voltei a ler artigos e falei, pronto, agora eu vou abrir a academia. E começamos ali, né? Eu tenho o Marcelo, que foi meu primeiro aluno, 2019, está até hoje comigo. E, e assim, graças a ele, porque eu sou faixa branca para eles. Eu tô aprendendo, né? Eu tô aprendendo com eles. Eles são meus professores. Mas ali a humildade deles é tanta que eles deixam eu me igualar. Então, assim, eles não me cobram como um professor rígido, mas eles também, ó, falam, ó, o professor está aprendendo também. Então, vamos com calma com ele. Hoje o senhor realiza esse trabalho que é pioneiro aqui em Foz do Iguaçu, né? Porque a gente, até então, eu desconheço, talvez, um trabalho já com tantas crianças como esse que o senhor realiza hoje nos esportes aqui em Foz do Iguaçu, dessa inserção social dessas crianças. Olha, Andréia, a minha academia é a única voltada 100% a PCDs. É a única. Existem academias que têm a parte de integração. Integração que eu digo é aquela coisa assim, ele está na sala, ele está no ambiente, mas ele não está incluso, ele não vai fazer as mesmas brincadeiras, ele está integrado, mas não incluso na atividade. Muitas vezes você vai ver os típicos fazendo uma atividade, ele sentadinho porque ele não consegue acompanhar. Lá na minha academia, eu tento que todos façam a mesma atividade. E daí, um vai bem, outro
não vai tão bem, aí a gente vai para uma atividade que o outro vai bem e o outro não vai tão bem. Entendeu? Então, assim, a gente faz uma inclusão mesmo, né? A gente sai da academia, todo mundo trabalhando as mesmas atividades, sem ficar sentado. Vai ter uma coisinha assim, agora eu não quero, e daí você deixa ele à vontade. Em seguida, ele está de novo no grupo, porque ele está vendo os amiguinhos fazendo, e ele vai também. Conta pra gente assim, que sensação é essa? Porque você foi campeão mundial, é isso, né? Isso, Sim, em campeão mundial. 98. E, enfim, teve essa vida inteira dedicada ao esporte, de alto rendimento, porque para ser campeão mundial não é tarefa fácil, pelo contrário. Mas hoje tem uma tarefa diferenciada, usando o esporte também. Mas que sensação é essa, de um campeão mundial se tornar também um campeão em outra esfera? Assim, Luciano, para você ser campeão no alto rendimento, você precisa de um preparo, de um treinamento. Para você conduzir uma aula com crianças atípicas, você também precisa de um preparo e estudos, né? Então, assim, eu acho que o mais fácil é ser um atleta, um professor de alto rendimento, porque ali já tem a apostila, a cartilha pronta, Pronto. é aquilo. E as crianças atípicas, nenhuma é igual a outra. Então, Você tem que estar sempre. a cartilha que você preparou para o João Não é a não é mesma. a mesma do Isaac, a do Isaac não vai ser a mesma do Manuel, não vai ser a mesma do Natan, então cada um vai ter a sua cartilha. Você vai tentar juntar as cartilhas numa atividade que eles façam em conjunto, né? Porque as turmas de socialização é turma de 6 e de 8, né? E aí o que eu trabalho individual são suporte 3, mas preparando eles para incluir nas aulas na turma, né? Então, assim, é muito mais fácil ser um atleta do que ser um professor que você todo dia tem um desafio. O que você preparou para aquela aula, hoje vai dar tudo certo, não sei o quê. Chegou o aluno, você já olha para ele e fala assim, não vai dar certo. Vou ter que mudar toda a aula. E você tem ali a fração de segundo, já tem que mudar a aula. Porque senão você perde ele. Porque o foco dele já vira para outra coisa, vai para as raquetes, vai para o saco de pancada e não para a atividade que você preparou. Nesse sentido aí, eu acho que o papel dos pais é muito importante, né? Na outra vez que o senhor esteve conosco aqui, tinha um pai que participou, né, dele falando da alegria, né, da evolução, né, que o filho teve na sua academia. Eu acho que a família é fundamental para tudo isso, né? Então, assim, a base deles é mãe e pai. É mãe e pai. Não tem quem ocupe esse lugar. É a mãe e o pai. O sacrifício que eles fazem, o tempo que eles vão atrás das terapias, aquela coisa assim, aquela correria, porque é uma correria do dia a dia deles. Muitas vezes são mal julgadas, né? Mas ninguém sabe o que é a bateria de terapias no dia para uma mãe dessa. E aconteceu, tipo, de um aluno, ele veio para aula experimental, naquele dia a gente estava brincando de fazer uma vila. Desmanchei tudo o tatame da academia e a gente ia fazer umas cabanas, né? E o filho dela chutava a cabana, chutava para lá, chutava para cá. Ela entrou no tatame e falou, vem aqui, vamos embora. Eu falei, não mãe, deixa ele. Não, porque ele só está atrapalhando a aula. Não, mas aqui é o lugar dele. Aqui ninguém está julgando. As mães que estão ali olhando não estão julgando. Elas também passaram por esse mesmo processo. No final da aula, ela estava chorando. Porque o filhinho dela estava fazendo os cones que era as árvores. E ele estava plantando, botando os cones, como se fosse as árvores, nas casinhas dos amiguinhos. Então, Legal. ali socializou. Claro. Entendeu? Então, assim, ele não vai no primeiro momento fazer tudo. No segundo momento, ele também não vai fazer.
E um dia ele vai estar bem e no outro dia ele não vai estar bem. O entendimento é do professor. E o professor, ele não tem que falar assim, ó, hoje não vai ter jeito. Pode levar para casa. Não, ele tem que ir até os 45 minutos. 5 minutos que ele consiga fazer uma atividade é um ganho. Então, se você diz, hoje não, mãe, hoje ele não está legal, é uma exclusão. Eu estou excluindo o aluno, né? E não é isso que a gente faz. Então, em todos os artigos, em todas as pesquisas, em todos, o que falam? Falam de carinho, acolhimento. Não é por qualquer coisa. É porque o acolhimento para eles é tudo. André, assim, na época que você lutava e foi campeão, a tua motivação era ser campeão. Hoje, Bah, qual é a Luciano, você tua está indo motivação? para uma coisa bem delicada para mim, tá? Porque Não, se não quiser falar, não Não, precisa não, falar. não. Eu vou falar. Mas para mim é muito recente, né? Tá. Então, assim, quando eu entrei na arte marcial, foi uma forma de rebeldia. Meu pai não gostava de arte marcial, Não. né? Então, assim, eu fazia, eu corria, eu treinava, para mostrar para ele, pai, ó, eu tô Pode ser aqui. assim. O sonho do meu pai é o CTG, ele foi o fundador do CTG Shaolin. Então, assim, a arte marcial para ele não era coisa de uma família de nível que ele era. E eu não, eu fazia por rebeldia. E até um tempo atrás, eu achava, meu pai nunca me acompanhou, né? E eu fui visitar minha mãe. E daí a minha mãe falou assim, André, tem um álbum teu aí, leva e mostra para os teus netos, e mostra e tal. Era algo que antigamente a gente tirava e botava o dedo na televisão, daí a tua imagem era na televisão, Sim, aquela coisa antiga, tá? 1970 e alguma coisa. E aí eu fui abrindo o álbum e eu vi recortes de jornal, de reportagens minhas, de 84, de 89, tudo ele tinha guardado. E até esses dias eu recebi uma homenagem na Câmara de Vereadores, né? E o mesmo caminho que eu fiz do banco onde eu estava sentado até o lugar do microfone, eu me imaginei quantas vezes aquele caminho eu fiz para lutar. No vestiário, pensando. Então, assim, essa parte de arte marcial era um sinal de rebeldia. E aí depois, nós dois mais velhos, meu pai e eu indo para essa área mais da saúde, ele foi me apoiando. Então, tem muita coisa desse meu trabalho que tem o dedo dele, né? Então, assim, para mim, ainda é difícil falar do meu pai. Claro, imagina. Então, mas quando eu entrei na arte marcial, era uma rebeldia, né? Era uma forma de, mas, pai, eu te amo, né? E é isso aí. E o orgulho, tenho a certeza que está em alta. Amém. Não tenho dúvida. Não só dele, eu acho que dos alunos, dos pais dos alunos, dos familiares, de quem sabe da tua história, sabe de como é que construiu tudo isso. Acho que é isso aí. Né? Isso vale muito, isso aí não tem preço. Eu acho que a única coisa que a gente não consegue esconder, porque os olhos falam, Luciano, é o amor. Se você ama o que faz, ama uma pessoa, alguma coisa, os olhos eles falam. É isso aí. E não tem, você pode virar o rosto, ele sempre vai te entregar. Né? É isso aí, André Cheiré. E é com esse amor que você tem essa academia. Então, conta pra gente, para os pais que nos acompanham no Fala Senecoff, para quem quiser participar desse projeto tão Conhecer, bacana, né? conhecer essa academia. Olha, Onde que fica, que dias, horários, as pessoas podem fazer esse contato e conhecer um pouco esse trabalho que é tão incrível. então, hoje eu tô das 8 horas da manhã às 9 horas da noite, né? Tá quase morando na academia já. A minha esposa fala, porque
Na hora do almoço, eu almoço na academia mesmo, eu levo comida para academia. Não tem um colchão lá do Não, descansar e daí, tal? aí eu abaixo a porta, deito tem um É, travesseiro, deito no exato, é. tatame, dou uma cochilada e daí já começa as aulas de novo. Daí só para às 9 horas. Então, assim, fica no Jardim São Roque, né? Rua Urai 153. Eu tô lá. Tô nas redes sociais também no Instagram AMK Saja. Então, vem conhecer, vem, né? Tem algum contato no Instagram? Qual é? Só O pra gente... Instagram é AMK Saja. AMK K Saja. Saja. Isso. Tá tudo junto. Tudo junto. AMK Saja. Aham. E ali tem vários vídeos, né? E inclusive aqueles vídeos não sou nenhum vídeo que tem lá sou eu que gravo. É as mães que gravam, daí mandam, Manda. compartilha, professor, eu compartilho. Então, assim, é o vídeo, elas que colocam, ó, a gente está trabalhando aqui equilíbrio. Então, é o entendimento delas, né? Não, nada assim. Porque uma que eu tô sozinho, não tenho como fazer atividade e estar gravando, né? Então, elas que gravam, elas que falam, Publicam, divulgam. e entram nas páginas dos grupos, né? E mostram o trabalho. E agora, no começo, por eu ser só da educação física, era mais difícil o terapeuta indicar o neuro e tal. Hoje eu tenho uma neuro que 60% é a indicação dela, porque os alunos começaram a dar resultado quando voltam para ela, vai lá com o André, pode levar quantas vezes você quiser. Não conheço ela, Que não legal. conheço ela. Ela me adotou assim de uma forma, e às vezes que a gente marcou de nos conhecer, não deu, ou ela estava trabalhando, ou eu tinha alguma coisa para fazer, né? Então não nos conhecemos ainda. E a gente também tem débito com o André. Fazer uma visita lá. A gente Fazer uma prometeu visita. uma visita e a gente até hoje a gente não conseguiu. Mas a gente vai. A gente vai. A gente vai. Professor, É. mais uma vez, a gente gostaria de agradecer demais essa sua participação aqui, no Fala Cinecoff, que trazer um tema como esse é tão legal, é tão importante, e agradecer pelos trabalhos que o senhor faz aqui em Foz do Iguaçu, que eu acho que se mais pessoas tivessem esse diferenciado, olhar, essa empatia e esse acolhimento, eu acho que o mundo seria bem melhor. Diferenciado. Entendo. Obrigado, professor, mais uma vez. Olha, eu que agradeço o convite, Luciano, Adriana, né? Até nós estamos num trabalho aí, eu e o Luciano envolvido, que é do João Miguel. Ele ouve, né, a Massa FM, não sei o quê, aí eu tô lutando com ele, em seguida ele começa, Rádio Retrô, e aí ele canta Evidências, daí ele canta outras músicas, e nós lutando, né? É. E daí Ai, eu que falei, legal. vamos tentar, eu conheço o Luciano, vou falar com o Luciano, ver se ele consegue, né? E tá tudo marcado agora para terça-feira. E aí Fazer uma ontem, ação. aí ontem ele chegou e falou assim, professor, terça-feira eu vou na Massa FM. Daí eu falei, dia 23, daí ele falou, não, dia 22, eu contei nos dedos, né? Porque ele foi muito rápido. Eu falei, dia 22 você Ele está esperando. e eu contei nos dedos dele, é dia 22 mesmo, João. Eles já estão, e parece que vai ter até filmagem da TV. Ai, que bacana. E ele é apaixonado no Fernando, na Drica, e que eu quero ver assim ele associar a voz com a pessoa, Sim, né? claro. Porque Sim. Só em áudio, assim, não é? né? Porque a gente não entende a parte neuro deles. Ou ele imagina um rádio, ou alguma coisa assim, né? E de Sim, repente ele chega lá, é uma pessoa como que ele. legal. que legal. Muito que bacana, legal. muito bacana mesmo. Professor, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e tal. E por essa aula, né? Hoje foi uma aula pra gente, né? É isso Foi aí. uma aula. Obrigado de Olha, verdade. eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo pelo espaço e por tudo que vocês fizeram. O primeiro lugar que eu fui dar uma entrevista foi aqui para vocês. E venha sempre, venha Obrigado. sempre, seja sempre nosso convidado aqui no Fala Cinecoff. Obrigada. Obrigado, eu. E o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais para você e você também pode acompanhar as redes sociais oficiais do Cinecoff, que tem novidades. E tá chegando, Luciano, a terceira Copa de Futsal Feminino do Cinecoff. Não perca. Traga a sua equipe, venha participar.
É isso aí, a gente volta então semana que vem. Valeu!